E uma coisa importante de saber primeiro é o estilo da carta, né? Então, lembrando que o método OIA começa com observação e uma oração. Então, eu vou começar o meu estudo na carta aos Filipenses com essa observação. E nessas horas é muito importante ter uma Bíblia de estudo, mas antes disso eu queria começar com uma oração, que é um momento muito importante no nosso estudo bíblico. Pai querido, eu te peço, Senhor, que nesse momento em que eu me debruço sobre a Sua palavra, que eu possa, Senhor, compreender as riquezas da Tua graça, da Tua misericórdia, que possa compreender aquilo que o Senhor quer falar comigo através da Tua palavra e que a Tua palavra, Senhor, mais do que somente me dar informação, possa realmente transformar a minha vida, Deus. Fala comigo por meio dessa carta que o Senhor usou o apóstolo Paulo para escrever aos Filipenses e que sei que foi por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, que foi escrita. Eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. E assim eu começo o meu estudo, né? Então, eu já separei num papel em branco ali, eu fiz uma impressão já com três versões daquilo que do texto. Então, como é que eu separei a perícope que eu vou estudar? Então, eu peguei a minha Bíblia de estudo, a Bíblia de fé reformada. Eu acho que eu já fiz no primeiro vídeo eu falei sobre ela. E a própria Bíblia já vem com a perícope, né? A perícope vem ali, prefácio e saudação, verso 1 e 2. E ali no verso 3 começa a outra perícope. E aqui eu tenho as referências bibliográficas, as referências cruzadas do lado que eu posso utilizar como forma de compreensão do texto. E a Bíblia também ela vem com algumas informações, né, embaixo. Conforme a gente vai avançando no estudo, ela vem trazendo algumas informações. E é assim que eu vou fazendo o meu estudo bíblico, para compreender melhor aquilo que o Senhor quer trazer. Então ali, eu já separei porque fica mais fácil se eu posso rabiscar, posso pintar, posso fazer o que eu quiser, colocar com outras canetas do lado. Então eu começo a leitura. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu posso ler quantas vezes eu quiser e pedir para que Deus vá trabalhando no meu coração e aquilo que Ele quer falar comigo. Então a primeira coisa que eu observo são os verbos. Eu olho aqui em algumas versões e na Ara, que foi a que eu li, ele traz servos de. Essa preposição é muito importante. Cristo Jesus, uma vez. A todos os santos. E a palavra santo me chama a atenção também. Em Cristo Jesus. Cristo Jesus aparece já duas vezes. Inclusive aos bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, Filipos, bispos e diáconos. Então essas palavras vão me chamando a atenção e eu vou observando cada uma delas. Bispos e diáconos, Cristo Jesus, Cristo Jesus, servos e santos. Graça. E essas duas palavras também me chamam muita atenção. Graça e paz. A vós outros, da parte de Deus. Da parte de Deus. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Jesus Cristo, três vezes, mas não Cristo Jesus, como nos outros, mas Jesus Cristo e Senhor na frente. E assim começa a perícope. Aqui na Ara. Na NVI, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos, em Cristo Jesus.
que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aqui me chama a atenção a NVT, a nova versão transformadora. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Escrevemos a todo o povo santo, em Cristo Jesus, novamente, que está em Filipos, incluindo os bispos. E aí lá no texto da NVT vem embaixo a transliteração do verbo da palavra bispos ou supervisores e diáconos, que é servidores. Então aqui, por que eu falei da importância do texto grego? Então no texto grego, eu vou pegar mais um lápis e vou marcar bispos e diáconos. Então, bispos e diáconos é uma transliteração do grego que está escrito aqui, ó. Episcopos, que é bispos, e diáconos, diáconos em grego. Os outros verbos também que me chamaram a atenção, o verbo e a palavra que me chamou a atenção, na verdade substantivo, me desculpem. Servos, servos em vermelho, doulos, escravos, escravos. No grego, doulos é escravos. No grego, koiné. Christos Iesus, tois hagios, santos. Santos. Santos está em azul. E eu vou marcar também em azul. Hagios, santos. Então aqui eu observei o meu texto. Claro que eu observei de forma muito rápida, porque eu pretendo que os vídeos sejam curtos e assim aquele que ver o vídeo não perca a paciência, né, de meditar comigo. Mas a parte da observação é uma das partes mais importantes. É o que a gente mais vai... Não é perder tempo, porque na palavra de Deus a gente não perde tempo, mas é onde a gente mais vai dedicar tempo. Então essas palavras me chamam muito a atenção. Servos, santos, Cristo Jesus, bispos e diáconos, Filipos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Então, o que eu observo de primeiro? A primeira coisa, com base na Bíblia de Estudos, e aqui é importante eu falar sobre a Bíblia de Estudo novamente, que a Bíblia de Estudo ela vai me trazer várias informações. Cristo em Filipenses, ele vai me trazer muitas informações, características literárias, características e temas principais, teologia dos filipenses. Então aqui é importante ler essa parte introdutória da Bíblia, ou do texto que você vai ler, para compreender aquilo que você quer saber a respeito do texto. Então isso eu vou estudar ao longo da carta. Conforme eu vou lendo a carta, eu vou acrescentando informações, mas de primeira coisa que eu posso saber, isso é uma carta, porque Paulo escreveu. E aí, como é que eu sei que foi Paulo que escreveu? Porque se identifica no início, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, de quem veio a carta? De Paulo e de Timóteo. E Paulo poderia escrever, como em outras cartas dele, apóstolo, mas ele escreveu servos. E ele falou não só servos, mas servos de Cristo. Para quem que ele escreve? Para todos os santos em Cristo. Nós só podemos ser santos em Cristo, e a gente vai ver isso mais para frente. Inclusive bispos e diáconos, ou supervisores e servidores, que vivem em Filipos. Então a carta foi endereçada aos filipenses. E Paulo, pelo que eu sei da tradição e pelo que está escrito no texto, na carta, na Bíblia de estudo, Paulo estava aprisionado nesse momento. E o motivo da carta de Paulo aos filipenses, nessa carta, ela, diferente de outras cartas que têm o intuito de chamar a atenção da igreja, ele, na verdade, é uma carta de agradecimento, é uma carta de ação de graças. Então eu já sei disso. É uma carta de Paulo aos filipenses. Ele, ao invés de se intitular apóstolo, que ele poderia usar o título de apóstolo, ele utiliza o título de servo. E para quem ele escreve?
aos santos, então a toda a comunidade, toda a igreja, aos santos em Cristo, que vivem em Filipos. E aí ele deseja a graça e a paz, da parte de Deus, porque só Deus pode dar graça e paz. A paz que o mundo não pode dar, só Cristo pode dar. Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu vou encerrar esse vídeo, que ele já deu 10 minutos e 23, e eu convido aqueles que quiserem continuar assistindo. Agora eu fiz primeiro algumas observações preliminares no texto. Não foram observações muito profundas, eu poderia dedicar mais tempo nisso. Mas agora eu vou para a parte de interpretação ou iluminação do texto, para depois a aplicação.